Boa tarde novamente, vou me apresentar de novo para quem está chegando agora. Meu nome é Carlos Evangelista, sou o presidente da ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída. E agora eu estou aqui com uma amiga, Alexandre Matias, do WWF. Ela estava até me explicando aqui que é o WWF, eu sempre falando errado, a WWF. A Alessandra é especialista em energias renováveis. Eu vou deixar ela se apresentar, que fala com certeza muito melhor do que eu, mas só relembrar que eu a conheci o ano passado ou o ano retrasado? O ano retrasado, numa expedição feita à Amazônia para instalar sistemas fotovoltaicos para a população ribeirinha. Um projeto, inclusive, salvo engano meu, que você desenvolveu. Bom, a gente vai falar de todo o trabalho que você fez aí ao longo desses anos, o que tem feito o WWF e o que nós vamos fazer em 2020 e 2021. Seja bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Carlos. Obrigada a todos. Obrigada pela audiência. Eu sou a Alessandra, trabalho na WWF na área de clima e energia e a nossa agenda é fomentar o uso de energias renováveis, principalmente para a redução de gases de efeito estufa e assim a gente manter as nossas metas brasileiras de NDC, né, de acordo com o Acordo de Paris. Isso tudo faz parte da pauta do WWF. Isso. WWF em brasileiro, em português, é Fundo Mundial para a Natureza. E nós trabalhamos, então, a agenda de clima é um grande guarda-chuva nosso, mas trabalhamos fortemente com conservação e restauração nos principais biomas brasileiros, Amazônia, Cerrado Pantanal, Mata Atlântica também. Alessandra, conta um pouquinho aí da sua formação e como é que você, depois de tantos anos, com toda a sua experiência, veio trabalhar hoje, assim, com energia solar fotovoltaica, sistemas fotovoltaicos para a população ribeirinha, esses projetos que você tem feito com o Fundo Mote, são coisas bem distintas e super ricas, né, que influenciam não só as populações mais carentes, como o setor elétrico brasileiro de uma maneira também. Por isso que é muito importante a aproximação nossa. É verdade, sim. Por incrível que pareça, eu não sou da área técnica, eu não sou engenheira, eu sou professora e também jornalista. E faz mais de 15 anos eu comecei trabalhando no Congresso Nacional e em sindicatos também, sindicatos de eletricitários, onde lá nos anos 90 a gente discutia a importância da diversificação da matriz de energia. E depois no Congresso Nacional abordamos também como a gente poderia ampliar ainda mais o uso de energia, principalmente energia solar fotovoltaica. Naquela época, o custo do quilowatt, megawatt, era altíssimo. Era muito caro, as pessoas não queriam. Só a NASA conseguia. Não queriam conversar com a gente. Ouvi muito isso, é caro. Então, e por incrível que pareça, foi trabalhando com organizações da sociedade civil que a gente foi mostrando que o uso de energias limpas, no final das contas, ele acaba sendo muito mais barato pelos benefícios sociais e ambientais agregados que essas novas fontes trazem, né? E foi com essa pauta, então, que a gente, no WWF Brasil, começamos a tratar mais, né? Trazendo isso para a agenda de clima, mas não só, também economia verde. Então, quando a gente fala numa pauta específica nossa de agenda de energia renovável para micro e mini geração, sobretudo off-grid, não só os que estão na rede, a gente está mostrando que tem um grande mercado ainda não descoberto nem pelas empresas e talvez por ser população ainda mais isolada, remota, sobretudo na região norte do país, não tem chamado tanta atenção para políticas nacionais de fomento a isso, né? Então, uma grande pauta que a gente tem feito é como usar as energias renováveis, sobretudo micro e mini geração, para fomentar a agricultura e o agroextrativismo de maneira sustentável na floresta amazônica. Quando fala de maneira sustentável, quando você diz assim, realmente é muito importante, porque uma coisa que me chamou a atenção, quando eu participei de 0,2% do projeto, né? Mas é gigantesco. 4 dias na Amazônia, no Rio Purus, sem água quente, sem restaurante, nada. A vida como é. Mas o que me chamou a atenção é que vocês não desciam só instalando sistemas, vocês primeiro fizeram um levantamento de toda a população ribeirinha, depois fizeram um treinamento dessas pessoas, a própria comunidade participava da instalação em escolas, nas próprias casas das pessoas.
quando chegava o barco, eles corriam, vocês iam conversar com o líder da comunidade. Eu lembro que eu perguntei para você, quem é o líder da comunidade? É uma pergunta de militar, né? Quem é o líder? Você explicou, o líder da comunidade é essa pessoa assim, 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 é o pessoal que consegue disseminar toda a informação, tem uma certa hierarquia até sobre a comunidade, é respeitado. Tinha alguns que eram novos, a maioria deles eram mais velhos, mas tinha alguns que eram super novos, você via que ele queria o bem da comunidade, eles deram treinamento e fizeram instalação. Eles mesmos instalavam e a gente ficou praticamente, mas vocês conseguiram todos os equipamentos, toda a infraestrutura, tudo. Como uma organização da sociedade civil, a gente conseguiu recursos para doações de equipamentos e capacitamos a partir de instituições da região também. Então foram amazônicos ensinando para amazônicos. Mas a gente quer, até como organização da sociedade civil, a gente tem que subir vários degraus. Não pode ser doação, isso tem que ser política pública. Exato, e aí que está o pulo do gato que eu me apaixonei na época. Não é assistencialismo. Não pode ser. Aliás, passa longe de assistencialismo. Vocês conseguiram montar uma mentalidade naquelas populações ribeirinhas e criar condições para o mercado crescer, eles começarem a crescerem, se desenvolvendo e conhecerem o que é energia elétrica, né? Entre aspas, né? Mas se beneficiarem das benfeitorias feitas no setor e criar todo um setor. Tem um mercado enorme para as grandes empresas, por isso que me interessa. Pequenas, médias e grandes empresas, por isso que o grande interesse da gente se aproximar, porque olha, além de todos os benefícios para a região, a gente ainda pode trazer as empresas associadas para elas se desenvolverem aqui também. E isso que mais me admirou. Conta um pouco disso aí, como é que vocês conseguiram montar isso? Sim, então a gente tinha um histórico já, então, de mais de 10 anos, com mais de 20 organizações, na época numa rede de ONGs chamada Renove, que era a rede de organizações da sociedade civil para energias renováveis. Então, em cada região do país, algumas organizações faziam a sua parte, né? Quando a gente foi, então, para o WWF, muita coisa, assim, a gente conseguiu avançar nessa agenda. O que foi muito legal, porque, por ser o WWF, talvez a gente tenha conseguido uma visibilidade ainda melhor, assim, para esse projeto. Tivemos, então, a sensibilidade, vamos dizer assim, da Fundação Mote, que apoiou esse projeto inicialmente e que hoje a gente chama de RESEX Produtoras de Energia Limpa. Por que RESEX? Reservas extrativistas. No Brasil, a gente tem esse tipo de unidade de conservação muito específica, que é a RESEX, onde todas as pessoas que moram na unidade de conservação, elas têm uma autorização para explorar de forma sustentável os produtos da floresta. Mas eles não conseguem diversificar muito a produção pela falta de energia, pela falta de acesso à água e de boas condições, né? Então, a energia limpa, ela permite que localmente uma comunidade que pode ser com 5 residências até 100 casas consiga ter água limpa, melhor tratada, consiga produzir melhor a mandioca, consiga ter uma produção melhor de açaí, fazer uma boa extração das amêndoas, das castanhas da região, consiga ter gelo para refrigerar pescado e aí ter um ganho melhor para venda. Enfim, você consegue potencializar todos os usos que a floresta pode dar para aquela população, e isso vai também, em última análise, evitar possibilidades de desmatamento. Quando a gente começou o nosso projeto do WWF, foi no sul do Amazonas, uma região muito sensível ao desmatamento, com unidades de conservação sujeitas à grilagem, que sofrem muito com esse tipo de situação. Então o projeto começou em 2016, primeiro conhecendo as comunidades, a partir de parceiros locais também, identificamos quais comunidades teriam algumas instalações muito pequenas, né, em torno de 1 kW pico, micro, mas o suficiente para aquela demanda regional. O que eles queriam? Queriam escolas para poder estudar à noite e também ter usos na escola noturno, por exemplo, reuniões no final de semana, quando não é o período de escola, durante o ano, nas férias, usar aquele espaço para outros usos coletivos. Bombeamento de água, por incrível que pareça, bastante. A água potável é um problema muito sério ainda na região amazônica. Então, assim, eles terem um bombeamento de água sem precisar de um motor a combustão com gasolina e diesel,
para bombear essa água, às vezes do rio, e para depois poder filtrar. Então, o bombeamento de água com energia solar foi fundamental também. Eles queriam ampliar a produção de farinha de mandioca, para isso eles precisam de água, e uma água em abundância no período da safra da mandioca. Então, também se optou em quais comunidades a produção de mandioca era maior para ter esse tipo de instalação. A partir daí, a gente avaliou os custos, conseguimos os apoios, não só da fundação que nos apoia, mas também algumas empresas, inclusive associadas aqui da BGD, que nos apoiaram naquela ocasião. Tivemos parceria também com um instituto sediado em Tefé, que é o Instituto Mamirauá, que há mais de 20 anos já trabalha com energia solar na região amazônica, fazendo vários testes de possíveis usos, né? Então eles foram responsáveis por nos ajudar na capacitação de mais de 20 jovens. Importante, quem fez os cursos foram os moradores da reserva, jovens de até 25 anos, a maioria com ensino médio, nenhum, infelizmente, com faculdade, mas todos fizeram um curso técnico muito rápido para a montagem básica de sistemas solares, sobretudo com os cuidados que precisa ter de segurança. E já estavam capacitados para sair no mercado. Eu lembro que quando o nosso barco chegou, tinham 2 ou 3 técnicos que o grande sonho deles é, bom, agora que eu tenho todo esse mercado aqui, vou abrir uma loja, vou conseguir ser um representante comercial. Tinha um rapaz, inclusive, que eu fui visitar a loja dele, então, e começam a vender sistemas ali na cidade, em outros locais, e dar manutenção. As pessoas não sabem, mas existem mais de 47 mil sistemas de bombeamento d'água instalados no país, né? Começou no século passado isso. E ao mesmo tempo... Alguns estão funcionando até hoje e continuam sendo instalados. Então esse projeto é fundamental, existe um mercado gigantesco na Amazônia, Mato Grosso, em todo o Brasil. Inclusive lá em São Paulo existem lugares que também a energia elétrica não chega, as pessoas não sabem. É claro, é minoria. Agora na Amazônia, até pela dificuldade de deslocamento e também a estrutura que tem para a distribuição do diesel ou da gasolina, o pessoal chama lá motor de luz, né? Motor de luz. Então é difícil combater esse custo costume. Muito alto para custo isso. Alto para o meio ambiente, né? A logística disso está queimando, né? Queimando combustível, então é tudo contra o que a gente vai empregar. Nós estamos no século XXI. Está na hora de mudar esse ciclo de queima de combustível. A energia do século XXI e não mais a do século XIX. E eu sempre tento passar isso lá para todas as empresas. Olha, existe um mercado fantástico no norte do país, uma oportunidade de negócio muito grande, tanto de equipamentos quanto de serviços. Existem excelentes fundações, associações trabalhando lá, né? O WWF é uma delas, né? Existem outras também. Muitas, a gente se aproximou, eu lembro que quando chegou o barco a gente conversou com os prefeitos e por conta disso e graças à sua ajuda também, nós apresentamos um projeto para a Fundação MOT, né, de desenvolvimento de políticas públicas no estado do Amazonas. O projeto foi aprovado ano passado e eles estão contribuindo para nós desenvolvermos políticas públicas. Na verdade, eu vou corrigir, né? Não é desenvolver a política pública, é fomentar a geração distribuída com as políticas públicas que já existem e eles nem sabem que existem, né? Exatamente. Então a gente vai fazer uma espécie de compêndio, de reunir tudo isso e mostrar para os prefeitos, né, e os governadores, em especial no estado do Amazonas, que existem muitos benefícios que ele pode se valer, utilizar para colocar as energias limpas, né, renováveis, na sua cidade, na sua comunidade, ele pode ser aproveitado, vocês nem sabem que existe. A gente fez um levantamento só com esses sistemas que nós fizemos em um município, né? Por exemplo, uma bomba de água aí que vai ter um uso de mais ou menos 5.000 litros de água por dia, ela tem um custo completo de 3 a 4 mil reais, né? A bomba, o controlador, o painel solar. Pois bem, em um ano, uma comunidade que instalou essa bomba de 4 a 5 mil reais teve uma economia de combustível que deixou de gastar para bombear água de 6 mil reais. Então, localmente, a energia solar no norte ainda proporcionalmente é muito mais barata se a gente for pensar no off-grid, porque o custo de combustível nesses pequenos municípios da Amazônia, às vezes passa de R$7 o litro, né? E boa parte desse combustível que chega lá também, no caso para os sistemas isolados, e aí entraria a geração distribuída e não só off-grid, é subsidiada por todos nós brasileiros através da CDE.
Então, se fomentasse a energia distribuída nos pequenos municípios amazônicos, deixaria de gastar tanto diesel nas usinas termoelétricas locais, e para isso também ficaria mais barato para todos nós em todo o Brasil, porque não teríamos que subsidiar o diesel que vai para a Amazônia. E vai lá na CCE, a conta de consumo de combustível. Exatamente. Diesel é subsidiado, principalmente para as regiões onde não chega energia elétrica. Ou seja, de uma maneira direta e indireta, energias renováveis, especificamente energia solar fotovoltaica, contribuindo para diminuir a conta CDE, CCC e, portanto, a energia elétrica para todo o país, para todos os consumidores, tenderia a cair, se fosse diretamente proporcional, se fosse simples. Só no estado do Amazonas são 62 municípios, né? A maioria deles não está conectado ao SIM. Estão isolados. Então, por serem isolados, se os prefeitos começarem a perceber que o custo que eles têm, por exemplo, para manter uma escola no trecho de um rio bastante distante, com o transporte dos alunos, com a iluminação da escola, o custo para manter essa escola com combustível é muito maior, por exemplo, que uma possível parceria público-privada com uma empresa que vai prestar esse serviço de energia para a prefeitura. Entende? Então, essa conta é que os municípios ainda não fizeram, e as empresas, por outro lado, talvez não perceberam que é um grande mercado, um potencial mercado. Algumas perceberam. Que bom. Mas a maioria ainda não sabe. Mas precisa de política pública também para impulsioná-las a quererem mais, a usar mais, porque ir para a Amazônia não é fácil. Tudo é muito caro. Longe, logística complicada, manutenção difícil. É muito complicado. Então, não é à toa que a única região ainda do Brasil que não foi universalizada. E quando a gente vê os planos de universalização das distribuidoras do Norte, a gente vê que as pessoas remotas, que são aquelas que não são atendidas pela extensão de rede, elas não estão no plano ainda. Só está no plano que pode chegar com extensão de rede. E aí a gente está falando de mais de 1 milhão de brasileiros que ainda vivem com a energia do século XIX. Você sabe que, falando nisso, inclusive existe o programa Luz para Todos, né, que é para levar... Agora é programa de universalização de energia. E foi nesse governo agora, foi aprovado novamente a reutilização da verba que existia, foi transferida para esse ano aqui. Então este ano vai ter um monte de coisa lá no estado do Amazonas por conta do programa Luz para Todos. A gente está otimista com relação ao Amazonas, mas os outros estados ainda precisam avançar. Mas é grande, tendo uma consulta pública agora com relação a Roraima também, tá? Mas o desafio ainda é bem grande. Do Pará mesmo, o desafio é gigantesco. Tão grande quanto o Pará. Tão grande ou maior? Tão grande quanto o Pará. E para 2021, Alessandra, existe algum... Eu sei que você está participando de um projeto grande no WWF. O que está previsto para 2021? Olha, a gente está começando 2020 agora. Nós pretendemos, nos próximos 2 anos, poder contribuir mais com subsídios para formulação, apoio a políticas públicas de fomento à energia limpa na Amazônia. E que isso também possa influenciar os outros países amazônicos. São 8 países amazônicos. E as pessoas que vivem de forma remota, isolada, todos são a mesma circunstância. A falta de energia, infelizmente, nisso não tem fronteira. Então, a dificuldade de educação, a dificuldade de acesso à comunicação, de outros conhecimentos, passa necessariamente pelo acesso à energia e à energia limpa. A gente não quer mais acesso à energia com diesel. A gente quer acesso à energia limpa, como prega o ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 7, né? Acesso à energia limpa e sustentável. Isso tudo contribui com vários outros ODSs. Quando a gente leva energia limpa para populações remotas, há um ganho de gênero, as mulheres ganham tempo, as mulheres estudam mais, elas ficam até, de certa forma, mais independentes. As crianças também estudam mais. Há uma relação diferente do que a sua vida ser a partir das 7 horas, quando o sol nasce, e depois das 7 da noite, quando o sol se vai, você ter 1 ou 2 horas de iluminação, ou por lampião de querosene, ou por um motor de luz, como eles chamam, né, que você viu lá, é extremamente barulhento, cheira ruim. E custa R$9 a hora. É caríssimo para eles. E quando a comunidade não tem esse recurso, a prefeitura
nem sempre consegue auxiliá-los nisso, porque raramente isso está no orçamento da prefeitura, a comunidade. O que normalmente está no orçamento público, seja do governo do estado, da prefeitura, é a escola, é o centro de saúde, mas a iluminação de cada casa é por conta de cada cidadão. Então, eles gastam muito para ter 2 ou 3 horas de iluminação noturna sem refrigeração, sem outro lazer. O mesmo que eles gastam para isso, eles estão dispostos a continuar pagando, mas para ter energia 24 horas, limpa, sem barulho e com autonomia das escolhas. Né? O que eu quero fazer com essa energia? Complementando, esse ano nós vamos ter lá acho que em setembro, um evento lá em Manaus. Na verdade, esse evento é o Fórum Regional da região norte, vai ser em Manaus esse ano por conta exatamente desse projeto, desse aporte aí do Fundo MOT. Eu queria te convidar para participar lá, para falar isso para todas as pessoas e que você passasse uma mensagem também para todas as empresas, né? Nós estamos com os associados da BGD online, tem empresas não associadas também, o link está aberto, para todas as empresas que querem investir também em off-grid, além de on-grid, porque tem uma hora que as coisas até se misturam. Por exemplo, ano passado e o retrasado nós tivemos uma grande licitação lá para fazer sistemas híbridos, diesel com solar fotovoltaico, que ainda são sistemas separados da rede, não são sistemas off-grid, mas eu mesmo visitei lá vários sistemas on-grid que as pessoas têm grande interesse em investir e também produzir parte da própria energia. Eu gostaria que você passasse uma mensagem para as empresas também, para os empresários do setor. É uma organização da sociedade civil chamando a atenção também de uma oportunidade de negócio que precisa ser vista com carinho. Como a gente falou desde o início, a gente não está falando de assistencialismo. Levar energia elétrica de qualidade a todo cidadão brasileiro é uma obrigação do Estado brasileiro, mas sem o suporte das empresas isso não vai acontecer. E as pessoas, elas têm disposição para pagar e para ampliar ainda mais. Então é preciso sim políticas públicas para as prefeituras, para os governos dos estados, mas há muitas comunidades, famílias, pequenas empresas, pequenas cooperativas que querem ter sua própria energia para ampliar sua produção regional. Então, assim, as pessoas precisam de bombas de água, precisam de módulos, precisam de lanternas solares para andar no meio da floresta sem ser no escuro. Pequenas coisas assim que parece que é tão simples, mas simplesmente não existe lá. Se você for numa cidade pequena, como a que você conheceu, que também não é tão pequena, já tem lá os seus 40 mil habitantes. Grande já. Mas mesmo assim, no centro da cidade, você entrar nas lojas, você não vai ver quase equipamentos solares, porque se não existe lá, as pessoas não sabem que conhecem. Lá não existe internet para todos ainda. Não tem como ficar buscando os melhores produtos, o que eu preciso, quanto que custa. Isso precisa estar ao alcance das pessoas. E alguns moradores, algumas cooperativas lá da região que investiram nos seus próprios sistemas, fizeram consultas pela internet, pediram ajudas para organizações como a nossa, para estruturar os seus sistemas, compraram, estão usando, mas veja, foi tão difícil, tão demorado ter essas informações, pela falta, talvez, de interesse também das empresas em estar mais perto, né? Por que Minas Gerais tem tanta empresa de energia? Porque há um interesse da população e as empresas viram que é um mercado. E também tem políticas públicas altamente favoráveis para o desenvolvimento do setor. Agora, do ponto de vista de políticas públicas, eu acho que o Estado do Amazonas está muito bem intencionado nesse sentido de querer transformar o Estado numa referência na região norte para o fomento de energia, sobretudo de geração distribuída. Essa questão de levar a geração distribuída para os 62 municípios está na pauta do governo do estado, e tem inclusive um fórum, que é o Fórum de Desenvolvimento Energético do Estado do Amazonas, que foi criado na Universidade Federal do Amazonas pelo professor Rubem, que você conhece. Sim, foi conhecido. O WWF e outras organizações fazem parte desse fórum, e nós estamos acompanhando, sim, que tipo de política pública é preciso para ampliar o uso de energia limpa, sobretudo solar, que é a mais fácil de ser usada no meio da floresta, por ser modular, por ser de fácil aplicação. Não precisa levar combustível, o sol já chega lá. Exatamente, então é mais fácil, mas para isso precisa de técnicos para dar a manutenção. Então cada município desse precisa ter seu próprio técnico. Imagina uma cooperativa ter que comprar um grande sistema
nem tão grande, sei lá, vamos pensar um sistema de 5 kW, que não é tão grande assim, aí contrata uma empresa de São Paulo e não tem um técnico na cidade para ajudá-los para qualquer coisa, então há que qualificar os quadros de funcionários das prefeituras, os eletricistas, os técnicos das prefeituras para essa nova realidade, mostrar os equipamentos, mostrar os caminhos que podem ser e, sobretudo, a população, a meu ver, ela está convencida de que isso é um caminho, mas para isso ela tem que ter acesso a esses benefícios, acesso aos produtos, acesso à política pública, acesso a financiamento também, que é super importante, apesar de terem algumas linhas, quando a gente fala em comunidades rurais, remotas, a política pública nesse sentido demora um pouco. Então, também é função da sociedade civil e de organizações como a BGD trabalhar no fomento desse tipo de políticas públicas. É o que nós já estamos fazendo. O recado é esse, né? Acho que é um momento de unir forças e bola para frente para que, de fato, a gente consiga, até 2030, zerar o nosso déficit de energia no país com energia limpa e renovável. Muito bem. Alessandra, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite que você me fez há 2 anos para ir lá no Amazonas. Teremos novo convite esse ano. Foi uma experiência muito gratificante para nós. A BGD agradece muito vocês e espero que a gente se reencontre várias outras vezes. Nós com certeza vamos se reencontrar também lá no Fórum de Manaus e talvez no Rio Amazonas novamente. Muito obrigado pelas explicações. E parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço a BGD pelo trabalho que tem feito nessa área e nós, o WWF, estamos à disposição para contribuir nessa agenda. O WWF. O WWF. Obrigado.